Então, bora lá. Só para recapitular, para fins da gravação. Gente, antinomia é uma situação em que você tem uma mesma situação, normas igualmente válidas, só que elas conduzem a soluções opostas. Uma conduz em um caminho e outra conduz a um outro caminho. Uma solução seria, um exemplo seria, de novo, uma norma federal que diz assim, é proibido catar caranguejo, segundo Yuri, segundo essa música que o Yuri lembrou, eu não lembro qual é, na verdade, não conheço qual é essa música. E a outra diz, uma norma municipal que diz assim, é proibido do dia 1º de abril até o dia 1º de junho. A gente vai, quando a gente for falar sobre ordenamento jurídico, a gente vai classificar as antinomias, tá? Por enquanto, eu não estou preocupado em classificá-las. Por enquanto, eu quero só que vocês entendam a estrutura básica delas. Essa é uma antinomia em que eu tenho uma permissão e, ao mesmo tempo, uma proibição. A norma municipal, ela me permite catar caranguejo. Segundo o Yuri, eu vou te citar porque, se tiver errado, a culpa é tua. Ela permite catar caranguejo a partir do dia 2 de junho até o dia 1º de julho. Só que na norma federal existe uma proibição para esse período. Existe uma proibição para esse período. Por quê? Porque a proibição se estende até o dia 1º de julho. Então, existe uma norma válida, uma norma válida que me permite algo e existe uma outra norma válida que me proíbe aquilo. E talvez ficasse mais visível, e seria a antinomia mais clara, se a norma municipal me obrigasse a fazer aquilo e a norma federal me proibisse de fazer aquilo. Então, bora supor. Professor, uma pergunta, licença. É por isso que, quando eu pesquisei o significado, falou assim, que a antinomia, a gente não podia dizer quem estava certo e quem estava errado. Qual das duas, tipo, não tinha uma que fosse assim, essa é válida, essa é inválida. Por isso que tem essas... Isso, mas assim, a gente vai ver lá, quando a gente falar mais sobre o ordenamento jurídico, que existem formas de resolver antinomias, Paula. E aí, o ideal é que eu consiga resolver. Porque se eu não conseguir resolver, aí eu tenho um problema realmente que a gente chama de uma antinomia real. Uma antinomia real é aquela insuperável. É aquela que realmente eu não tenho para onde ir. Mas o ordenamento jurídico ele cria soluções para evitar esse problema. Então, ele vai dizer, por exemplo, a gente vai ver que aí, em geral, prevalece a norma mais específica. Ou, em geral, pressupõe a norma superior. Então, vamos supor que essa norma federal foi uma lei e a norma municipal foi uma portaria. A gente vai ver que a lei é superior à portaria, então prevalece a norma federal. Tá entendendo? Então, sim, aparentemente não tem resposta, que é a antinomia real, mas algumas antinomias têm resposta. Só que a gente vai voltar isso só lá na frente. Por enquanto, eu quero ficar só com essa ideia. A antinomia, então, para a mesma situação, eu tenho normas igualmente válidas que conduzem a soluções opostas. Esse é um problema para qual das características dos positivistas? Clareza, coerência ou completude? Vai lá, puxa pela memória. A antinomia é um problema para qual das 3 características? Coerência? Coerência. Porque para um positivista, as normas jurídicas elas são totalmente harmônicas. Já a lacuna vai dizer que elas podem entrar em contradição, elas podem entrar em choque. Tá bom? Então, a antinomia, ela contradiz a afirmação da completude. Ou, completude não. Da coerência. Coerência, professor. Perfeito, é aqui? Ok, gente. Quando a gente vai voltar daqui a algumas unidades para falar sobre ordenamento jurídico, aí eu vou desenvolver mais as formas de resolver lacunas, ambiguidades e antinomias, tá bom?
Guardem isso. Por enquanto, quero que só vocês fiquem com os conceitos, tá? Gente, agora bora especificamente analisar dois autores. Hoje vai analisar um e na próxima aula a gente vai analisar outro. Hoje a gente vai analisar as características do positivismo de Hans Kelsen. Ok? Gente, eu até disse para vocês estudarem, pesquisarem quem foi Hans Kelsen na aula passada. Não disse? Disse, porque eu lembro. Pergunta, quem foi Hans Kelsen? Não estudaram, né? Bonito, bonito, bonito. Gente, Hans Kelsen. Ele era um jurista positivo. Isso, ele era um jurista. Que mais que você conseguiu ver sobre ele, Sandra? Conseguiu Ele ver? era austríaco também. Isso, muito bem. Ele foi Filósofo. o fundador. Ele era filósofo também. Calma, muito cada vez. Primeiro a Sandra, depois a Paula. Calma aí. Ele foi o fundador da teoria do direito puro. Isso. Teoria pura do direito, isso mesmo. Isso. Perfeito. Paula, o que mais tu vistes? Opa, pera, desculpa. Isso que ele... Repete, que falhou. Isso que a Sandra falou, e também tem toda a questão das teorias que ele criou do direito puro e essas coisas todas, tipo do prisma jurídico que ele tinha, que ele dizia do deve ser. Isso. Quer falar, Sandra, alguma coisa? Professor. Oi. E também deu para... A gente trabalhou ele também em ciências políticas. Aí, legal. Por isso que eu falei do deve ser e do prisma jurídico, porque ele era um dos principais pensadores dessa área, entendeu? Isso. E através da sua teoria, né, que foi a pirâmide, ele coloca a Constituição como base e o resto tudo como normas fundamental. Que tem que ser abaixo da Constituição, isso, né? infraconstitucionais. Isso. Então, hoje, o modelo da Constituição se baseia no dele. Só que hoje são blocos de constitucionalidade. Isso. Quer dizer, a tendência é o bloco de constitucionalidade. No Brasil ainda não chega a ser uma realidade plena, é uma tendência. Isso mesmo. Parabéns, olha só, vira direitinho. Gente, só uma observação aqui. Hans Kelsen, ele não foi o criador do positivismo jurídico, tá? Já haviam outros positivistas antes dele. Então, assim, embora seja um dos principais expoentes do positivismo jurídico, ele não foi seu criador, tá bom? Então, eu já vi antes dele, um dos mais conhecidos é Jeremy Bentham, tá? Bentham é um autor anterior a Kelsen e é um autor extremamente influente também e, de novo, foi um positivista antes de Kelsen. Segundo ponto, gente, só para a gente também não ter aquela má impressão. Hans Kelsen, ele tinha uma concepção, que a gente vai chamar de uma concepção democrática. Direito. Gente, o direito para os positivistas, eu disse, ele é fruto de uma decisão social, certo? Ele é fruto de uma convenção social. Em uma democracia, essa decisão social é fruto de uma escolha democrática. Professor, por que isso importa? Porque, imagina só, nós elegemos o Congresso Nacional aprovou uma lei, aí imagina que um juiz de onde? Deixa eu ver. Bujaru. Tem alguém de Bujaru aqui? Não. De onde vocês? De onde tem alguém? O Yuri é de Abaetetuba, não é de Abaetetuba, Yuri? Um juiz lá de Abaetetuba pega e diz assim, não, essa lei, ela fere o direito natural. Poxa, nós democraticamente fizemos uma lei, o país aprovou, e aí vem um juiz sozinho, lá de Abaetetuba, e vai dizer que essa lei viola o direito natural? Isso é antidemocrático. Isso não é justo com a democracia. Que uma pessoa da sua cabeça tire algo
que afronte uma decisão que foi tomada socialmente e foi socialmente aceita. Então, a preocupação em respeitar a lei positiva é uma preocupação com a concepção democrática do direito, ou seja, que o direito é fruto de uma escolha da própria sociedade. Não é só o que é do interior, não. Porque juiz da capital também faz besteira, tá bom? Tudo bem, gente? Então, uma concepção democrática do direito, ou seja, preocupada com a autoridade das decisões sociais preocupado com a autoridade das decisões em face de argumentos justnaturalistas colocar assim, desculpe, subjetivos, tá? Por que subjetivos? Porque não estão expressos em lugar nenhum. É o juiz que disse isso. Então, de novo, nós democraticamente escolhemos aquilo, fizemos aquilo, e aí o juiz diz, olha, eu acho que viola o direito natural. Você acha com base em quê? Com base na minha concepção moral. Por isso, aí vem o ponto que vocês disseram, por isso, então, ele desenvolve a chamada teoria pura do direito. O direito é um conhecimento, o direito é um conhecimento distinto da moral e da política. Quando eu digo distinto, eu digo protegido. Porque o direito, o que é a teoria pura do direito? A teoria pura do direito de Hans Kelsen. O direito ele é um conhecimento distinto da moral e da política. A moral do juiz, a moral do intérprete, não é direito. O direito é a norma positiva, é aquilo que a sociedade democraticamente escolheu para guiar as suas relações. A moral do juiz importa para ele. A posição política do juiz importa para o juiz, não para a sociedade. A posição política é a posição que a sociedade escolheu. Então, paciência, o juiz, se ele não concorda com a posição política da sociedade, ele não pode usar o seu cargo, um intérprete da lei não pode usar a sua posição de intérprete para impor a sua posição política por meio do direito, porque o direito ele é algo distinto disso. Ok? O direito teve uma característica chamada autorreferência do direito. Viram essa expressão? Alguém viu essa expressão ou não? Não? O que é autorreferência, gente? Alguém para chutar para mim. O que é autorreferência? É só chutar, Sandra. Pode responder com o coração. Não precisa assim estar certo. O que vier no seu coração você pode responder. Só não pode responder na hora da prova, mas aqui pode responder com seu coração. O que é autorreferência? Uma referência automática. Boa aposta. Que mais? Chutem, gente. Pode estar pelo chat. Que uma coisa que ele vai ter como referência, uma coisa... Oi, pode falar, Sandra. Não, acho que estava errado, melhor não falar. Relacionado ao próprio, relacionado a si mesmo. Isso. Mateus chegou ao ponto. A autorreferência do direito significa o seguinte: o direito, ele faz referência, o direito está fundado, o direito está baseado nele mesmo. O direito se baseia e faz referência a outras normas jurídicas positivadas. Então, bora lá. Só para a gente pegar um exemplo, tá? Yuri, eu vou lhe tirar de Judas hoje. Yuri, ele é secretário de saúde lá de Abaetetuba, tá bom? E aí o Yuri fez uma portaria.
Uma portaria para... Deixa eu pensar aqui. Para nomear o diretor lá de um hospital, lá de Abaetetuba, tá? Então, a portaria do secretário municipal. Gente, a portaria do secretário municipal foi feita com base em quê? Na cabeça dele? Sim ou não? Não. A portaria do secretário municipal foi feita com base em uma lei municipal que dá autoridade para ele fazer isso. Ok? Essa lei municipal, ela encontra amparo em uma outra norma. Provavelmente é porque essa lei municipal... mas o seu cargo político, Yuri, ele só vem porque existe uma lei municipal que criou o seu cargo político e te deu poder para fazer isso. Se não houvesse essa lei, você não teria esse poder. Tá entendendo? Então, essa lei municipal foi feita com base em uma outra norma. Por exemplo, só para a gente voltar, com base na Constituição Estadual. Temos uma Constituição Estadual, a Constituição do Estado do Pará. Essa Constituição organiza o Estado, inclusive algumas questões municipais. E essa Constituição Estadual foi feita com base em quê? Foi feita com base em uma Constituição chamada Constituição Federal. Tá ficando claro para vocês? Então, percebam, uma norma jurídica sempre faz referência a uma outra norma jurídica. Uma norma jurídica faz referência a uma outra norma jurídica, faz referência a outra norma jurídica, até que nós chegamos aonde? A Constituição Federal. A Constituição Federal, a gente tem que fazer uma separação. A Constituição Federal, a Constituição, eu coloquei federal para não ter dúvida, é a primeira norma jurídica positiva do ordenamento. E, como consequência, todas as normas jurídicas estão baseadas nela. Só que aí vem a pergunta, e a Constituição foi feita com base em quê, gente? Se ela é a primeira norma jurídica positiva, qual é a base da Constituição? Tem que ter uma base. Qual é a base? Valendo... Segundo... Valendo nada. Um ponto. Não, valendo nada, porque eu nunca dou nada pelas minhas perguntas. Bora, Sandra, fala logo. Segundo Hans Kelsen, né, ele dizia que ela vinha de um pensamento abstrato. Ela existia, Isso. mas um pensamento abstrato. Qual é o nome desse pensamento abstrato? Dessa norma hipotética? Isso. Então, aí, você já quer de fato. Bora, existe uma norma hipotética, ou seja, uma norma que não existe na realidade, que dá origem a todas as normas. Mas é uma norma hipotética, ou seja, ela não é uma norma positiva, ela não diz nada. Ela simplesmente está ali para, hipoteticamente, dar origem à Constituição. Não é a lei natural. Não é o deve ser? O deve ser, não é? É o deve ser, mas não é esse é o nome dela. Valendo 0,01 décimo. É a norma fundamental. Caramba, professor, eu não lembro, só sei que era deve ser. Isso, norma fundamental. Isso norma mesmo. fundamental. Gente, a norma fundamental é uma norma hipotética cuja única afirmação é faça a Constituição. Ou, como disse a Paula, deve ser. E é uma ordem, faça a Constituição. Então, a norma fundamental afirma. De novo, abstrata e não positiva, que afirma ou que determina que se faça uma Constituição. Portanto, é o professor? dever ser. Diga. Por que o Kelsen rompeu mesmo com o justnaturalismo? Tipo, ele não... Porque eu não entendi ainda esse ponto, entendeu? Desse rompimento dele. O principal ponto é esse aqui. O principal argumento político do rompimento é essa concepção democrática.
Por quê? Porque os justnaturalistas, em geral, daquela época, o de hoje não, tá? Hoje é um justnaturalismo bem diferente. Por isso que eu chamo de justnaturalismo contemporâneo. Mas o justnaturalismo da época do Kelsen, ele era um justnaturalismo que não respeitava as decisões democráticas da população, ou seja, era um justnaturalismo que não respeitava, por exemplo, as decisões do parlamento. Então, o Congresso, que fosse no caso do É o Brasil... justnaturalismo do Tomás de Aquino, né? Não, esse é o justnaturalismo moderno, que eu não analisei com vocês porque ele foi superado, então para a gente ele é irrelevante. Talvez vocês estudem ele em História do Direito, tá? Ele para a gente, sim, não é mais uma concepção significativa. Mas era um justnaturalismo entre o do Tomás de Aquino e o de Finis. É um que estava ali no meio, que hoje não é mais, assim, significativo, realmente. É essa expressão mesmo, ele não é significativo mais para a gente hoje. Que era um justnaturalismo que dizia que a concepção do juiz ela deveria predominar sobre a decisão do parlamento. Então, se o juiz achava aquela norma injusta, o que é que ele fazia? Ele não aplicava a norma. E isso é um problema porque, em uma sociedade democrática, as normas jurídicas foram aprovadas e foram escolhidas democraticamente pela população. Então, quando um juiz não respeita uma norma que foi democraticamente feita, esse é um juiz que não respeita a própria democracia. Então, por isso que ele faz esse rompimento em relação a essa tradição justnaturalista. E por que, Paula, um outro ponto importante, eu não incluí aqui, mas eu vou incluir, porque Hans Kelsen, ele tinha uma concepção relativista. Ele estava baseado em um relativismo moral, ou seja, existem padrões morais para todo mundo? Lembra, Paula? Sim ou não? Sim, tipo, Para o relativismo. existe. Sim, existe. Não, para o relativismo não existe um padrão moral para todo mundo. Para o relativismo, a moralidade é algo que varia. Lembra de relativismo? Não? Tá bom. O relativismo... Não, eu lembro. Para o relativismo moral, Agora eu já... para o relativismo moral não existe um padrão moral para todo mundo. Para o relativismo moral, a moralidade é algo que vai sendo alterada de uma pessoa para outra, de grupos para, em geral, de grupos para grupos. Então, para o relativismo, não existem padrões morais universais. E eu disse para vocês lá em justnaturalismo que para o justnaturalismo só faz sentido, o justnaturalismo só faz sentido se houver um padrão moral universal, que é a lei natural. Se a lei natural não for um padrão universal, não faz sentido ser justnaturalista. Então, como o Kelsen não concorda que exista um padrão moral universal, para ele não faz sentido o justnaturalismo. Tá entendendo? Sim. Ou não? Não, Eu acho que não senti entendi agora. confiança. Eu não senti confiança. Eu vou repetir. Não, eu entendi. Tá, mas em todo caso eu vou repetir, por via das dúvidas. Olha só, para o naturalista, a lei natural é um padrão daquilo que é justo ou injusto para todo mundo. Então, são coisas que eu posso ou não posso fazer em geral. Só que isso pressupõe o que a gente conversou, chamado de cognitivismo também, mas chamado de construtivismo ou realismo. É que existem padrões morais. Só que Hans Kelsen não era um construtivista nem um realista. Ele era um relativista. Ou seja, a moralidade ela varia. Se a moralidade varia, logo, se a moralidade varia, não faz sentido condicionar ou assim, restringir o direito com base nela. Como é que eu vou restringir o direito, que foi uma decisão democrática, com base em uma concepção moral que varia de pessoa para pessoa? Não faz sentido. Por isso, então, ele afasta o justnaturalismo e volta ou enfatiza o positivismo jurídico. Ficou claro essa questão de autorreferência do direito? Isso aqui é um ponto importante, tá? Pontos importantes: teoria pura do direito. Segundo ponto, a autorreferência do direito. O direito se baseia em referência a outras normas jurídicas positivadas e, consequentemente, não faz referência à moral
ou política, tá? Mas eu vou enfatizar na moral, que é o que nos interessa. Ok, até aqui? Última grande característica, gente. Professor, como é que eu faço? Como é que para o Kelsen eu faço para verificar se uma norma está certa ou errada? Ou seja, qual o critério de correção das normas jurídicas? Se ele está dizendo que não existe uma referência moral, quer dizer que toda lei sempre está certa, toda norma jurídica sempre está certa? É isso que ele diz? É possível para Hans Kelsen que uma norma jurídica esteja errada? O que é que vocês me dizem? Sim ou não? Professor, falhou na hora que o senhor perguntou, eu não entendi a pergunta. Tá, bora lá. Imagina que foi aprovada uma lei no Brasil instituindo a censura. Essa lei é uma lei válida ou é uma lei inválida? Para Hans Kelsen, para o positivismo. É uma lei válida, né? Válida. Aí vem um ponto, só para a gente tomar o cuidado. Para Hans Kelsen e para o positivismo, também existem leis inválidas. Então, é sim possível que as normas jurídicas sejam inválidas. Rapidinho, no entanto, rapidinho, rapidinho. No entanto, essa invalidade é sempre vista a partir do próprio ordenamento jurídico. Ou seja, comparando uma norma a outra. Pode falar, quem ia falar? Alguém ia falar? Não? Tá bom. Gente, então tá. O critério para correção é o seguinte. Professor, não entendi. Para Kelsen, o ordenamento jurídico é escalonado. O que significa isso? Escalonado. Alguém sabe? Luiz Gustavo, está aparecendo aqui na minha tela. O que é um ordenamento jurídico escalonado? Escalonado faz referência ao que, em geral? Deixa eu ver quem mais participa da minha aula. Teria alguma coisa a ver com escalonamento? Com o quê? Não entendi. Professor, é porque ele é dividido em escalas, né? Tipo, cada um vai ter que subir o outro para chegar a determinado Isso, ponto. o ordenamento jurídico, ele é organizado hierarquicamente. O que significa isso? Existem normas superiores e inferiores. Como uma pirâmide, muito bem. Qual é a consequência disso? As normas inferiores podem desrespeitar as superiores? Sim ou não? Pode ou não pode? É só você pensar em uma hierarquia militar. Para mim não pode. Um tenente de dar uma ordem e o cabo não quer cumprir. O cabo pode não cumprir uma ordem dada por um superior dele? Não. Não. Isso é uma Ele decorrência vai ser da preso. hierarquia. Logo, as normas inferiores não podem desrespeitar as normas superiores.
E qual é a norma máxima do ordenamento jurídico? Valendo um aplauso. Qual é a norma? A Constituição. A Constituição, muito bem. Pronto, recebi as pausas. A norma máxima é a Constituição. Gente, então volta para a pergunta que eu fiz no início. É possível que uma norma jurídica seja inválida? Sim, é possível. Como isso é possível? Quando ela diz respeito a uma norma superior. Logo, as normas inválidas são normas que violaram ou que desrespeitaram normas jurídicas superiores. Então, por exemplo, volta para o exemplo que eu dei. A lei que institui a censura. É uma lei válida ou inválida? Ela é uma lei inválida porque acima dela tem a Constituição e a Constituição proíbe a censura. Ficou claro a ideia aqui? Então, vamos fazer desenhos. Desenhos ajudam a memorizar. Aqui. Então, o que é que eu tenho? Cadê? Eu quero uma pirâmide. Aqui. Qual é a norma que está aqui em cima? A Constituição. E aqui no meio? As leis. E aqui embaixo, a gente chama dos chamados atos infralegais. Ou seja, que não são leis, mas são normas jurídicas. Exemplo, uma portaria. Uma portaria de um órgão, tá bom? Gente, uma portaria de um órgão pode desrespeitar o que diz uma lei? Não. Então, Não. uma portaria que diz uma coisa e a lei diz outra. É uma portaria inválida. Uma lei pode respeitar a Constituição? Não. Uma lei que diz respeito à Constituição é uma lei inválida. Ficou claro isso? O que é que não existe? Então, olha só. É possível que existam normas inválidas, mas são normas que dizem respeito a normas jurídicas. Eu vou até colocar aqui. Positivadas, superiores. Agora, pergunta. Existem normas inválidas por desrespeitarem a moral? Sim ou não? Não. Não, aí não existe. Por quê? Porque a moral não faz parte dessa pirâmide. Tá bom? Professor, vem de cima para baixo. O que? A hierarquia? Constituição, isso, Constituição, lei? A hierarquia Entendi muito. A hierarquia